Gente, boa noite então. Obrigado por estarem aqui conosco, né? A gente vai bater um papo hoje sobre A3 estratégico, tá? É uma conversa importante, é uma ferramenta muito importante. Eu trouxe aqui um quadro, né? Como eu falei para vocês, eu mudei o meu estúdio, a gente grava aulas EAD aqui, eu trouxe o quadro, fica melhor para a gente fazer essa aula. E durante a semana nós falamos sobre a necessidade de desconstrução de estratégias de melhoria para depois a gente começar a construir, fazer coisas novas, dizendo que o Lean pode ser aplicado em várias frentes, que o Six Sigma serve para vários tipos de indústria, tudo isso, tá? Então hoje eu trouxe para vocês essa ferramenta chamada A3 estratégico, que é uma ferramenta que pode ajudar muito você a reorganizar a sua empresa, a reorganizar o seu processo, tá? Em termos de, vamos dizer assim, um replanejamento estratégico, né? Agora, nessa fase de coronavírus, tudo isso que a gente está passando, e as empresas estão tendo que se reinventar, começar tudo do zero. Só que esse processo de construir um planejamento estratégico, ele é muito traumático, né? Quem já fez planejamento estratégico sabe o que eu estou dizendo. Então você vai lá, põe uma galera numa sala de hotel, fica um final de semana inteiro trancado, e aí você faz muitas teorias, coloca muitas coisas para rodar, né? É um estresse enorme o processo, e o grande problema é que daí é quando você chega no final do ano, você percebe que a empresa ela não conseguiu entregar a estratégia. Ou seja, nós somos muito bons em planejar, mas tudo aquilo que a gente tenta executar é muito trabalhoso, demora demais, né? A gente perde as conexões entre os níveis. Então, existe uma prática na luz da filosofia enxuta do Lean Management, que é chamada de desdobramento estratégico, tá bom? E o começo de tudo é trabalhar com esse tipo de A3, com esse tipo de A3 estratégico que a gente vai mostrar agora, tá? Então, ele é um pensamento que é importante a gente saber, começando pelo começo, que é o seguinte, tá? O A3, ele é um formulário, tá bom? Por isso que eu desenhei aqui, né? Essa letra aqui bonita é da nossa produtora aqui, da Jussara, porque a minha letra é horrível. Quem já fez aula particular comigo e presencial já viu que é horrível. Então, essa letra aqui bonita é da Jussara. E a gente desenhou aqui um modelo do formulário chamado de A3, tá bom? Esse modelo eu vou depois mandar para vocês, né, que se inscreveram lá no link de inscrição, tá? O A3, ele é um documento que começou a ser usado lá atrás, nos primórdios da filosofia enxuta, do Lean Management, quando a Toyota precisou se reinventar no final do pós-guerra, tá? Mas isso é a história do Lean que outra hora eu vou contar para vocês. Mas o que vocês têm que saber agora é que um documento A3, ele é regido pelos princípios do PDCA, o bom e velho PDCA que todo mundo conhece, né? Plan, Do, Check, Act. Então ele é mais do que um formulário, ele é uma forma de pensar, é uma forma de raciocínio estruturado que vai fazer com que a gente entenda todo o ciclo do nosso negócio ou do nosso processo e fazer uma reflexão, uma verdadeira catarse dentro do nosso processo, dentro da nossa empresa, para a gente entender o que está acontecendo, para fazer reflexão. Então ele é mais simples, ele é mais direto e ele é mais objetivo do que os modelos convencionais de planejamento estratégico, tá? Então ele é um formulário. Se vocês entrarem na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem vários tipos de formulário A3, tá? Você tem então um A3 para fazer um evento de melhoria focada, você pode ter um A3 para fazer uma estratégia da sua área, você pode ter um A3 para fazer a solução de um problema em específico, né? E esse A3, que nós chamamos de A3 estratégico, é um modelo de A3 que nós entendemos que serve para nortear a organização da sua empresa, tá bom? Você pode fazer alguma adaptação nele, se você quiser, não tem problema nenhum, gente, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar com o Lean, porque o Lean, uma vez que a gente entende um princípio, que o que está por trás desse formulário é um pensamento, é uma forma de gestão, é uma forma de trabalhar com o PDCA, você pode fazer algumas adaptações para o seu negócio,
jeitão da sua empresa, né, vamos dizer assim, mas não deixe de respeitar os princípios, tá bom? Então, nesse modelo de formulário que a gente tem aqui, como que ele funciona, né? Ele tem 6 campos e a gente vai entrar em cada um deles, ok? Então a ideia é que você tenha esse formulário impresso na sua parede, grandão assim, né? Para que todos os dias você possa olhar para ele, para que a sua empresa olhe para ele, para que os seus funcionários olhem para ele e todo mundo sabe como que a estratégia da empresa está sendo delineada agora. Gente, visão de curtíssimo prazo, tá? Por causa do coronavírus, né? Então, não adianta a gente fazer um planejamento estratégico para 3 anos, para 1 ano, é trimestral agora. São coisas trimestrais com recalibração a cada trimestre. E esse cara aqui vai ajudar nesse processo, porque ele é mais rápido, tá? Então ele tem 6 campos para serem preenchidos, tá bom? O primeiro campo são os imperativos e os objetivos estratégicos, né? Então, quais são os requisitos do meu negócio, o que eu quero, o que eu não abro mão do meu negócio. Depois eu tenho um contexto do mercado e a SWOT externa, né? Então lembra da matriz SWOT, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então aqui já vem um direcionamento, né? A gente, nesse processo, é legal a gente fazer 2 SWOT, tá? Uma SWOT que você vai olhar o seu ambiente externo, né? Aquilo que está influenciando os seus negócios. E aqui embaixo, no campo de valores e situação atual, você vai colocar aqui os valores da sua empresa. E junto com os valores da sua empresa, um diagnóstico do que está acontecendo agora, se você está atendendo aquele valor ou não para o seu cliente, junto com a SWOT interna, né? Então, eu vou fazer análise de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades do meu negócio, olhando dentro do meu quadrado, do meu barraco. Eu separo os fatores mercadológicos de influência aqui, porque é isso que atrapalha, isso que é um dos 4 inimigos para que o seu negócio prospere. A gente tem dificuldade em enxergar se o nosso problema está maior no mercado ou se está dentro da nossa empresa. Podem ver, a gente fica cego com isso. E a gente tende a misturar as coisas. Por isso que aqui eu recomendo fazer uma SWOT externa, tá? Que você vai olhar o mercado. Aqui, a situação atual com uma SWOT interna. E aqui você mata o primeiro inimigo que atrapalha os seus negócios, que é a falta de clareza. É não enxergar o que está acontecendo. Você começa a ter uma clareza do seu cenário. Tá bom? Já já a gente vai entrar em todos esses pontos, tá? 4 aqui, a situação futura e estratégia funcional, né? O que eu quero em termos de estratégia funcional da nossa empresa. Aqui o plano operacional, né? Então é o plano de ação, como vamos chegar lá. E os indicadores estratégicos de desempenho, que nos mostram como iremos chegar lá, como iremos fazer, tá bom? Então assim, ó, na primeira parte, nos imperativos estratégicos, né? A gente vai falar principalmente dos requisitos, tá bom? Então são os requisitos do meu negócio. O que eu quero para esse negócio? Então eu quero atingir um alto índice de lucratividade, eu quero ter qualidade e segurança na minha operação, eu quero preservar a vida das pessoas, eu quero me destacar entre as melhores empresas do mercado, eu quero eu quero ter um aumento no meu market share, por exemplo, não é? Então é o que nós queremos fazer. São os sonhos, são os desejos da nossa companhia. É aquilo que a gente não abre mão. É aquilo que nos faz trabalhar, acordar todos os dias, levantar e fazer o nosso trabalho. Então são os requisitos do nosso negócio, aquilo que a gente precisa atender, tá bom? Tá tudo bem lá, Jussara? Tudo certo? Legal. Então, feito isso, a gente veio aqui, trabalhou e preencheu os requisitos e objetivos estratégicos, tá bom? Então, aumento de market share, aumento de volume de negócios, abertura de filiais novas, aquilo que você quer fazer visão curto prazo agora, para os próximos 3, quiçá 6 meses. Olha lá. Legal? Então você vai preencher isso aqui nessa parte do A3. Legal. Segunda parte, contexto. Então, qual é o contexto atual que a sua companhia está inserida, né? Wilson, eu sou professor
e agora eu não estou dando aula presencial porque o coronavírus parou todo mundo. É um contexto, então como que eu vou trabalhar esse contexto dentro dos meus requisitos, certo? Então, nesse contexto, a gente começa a ter uma leitura também da situação atual, onde nós nos encontramos agora. Ah, então eu tenho um alto índice de competição do mercado chinês, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade no mercado que as minhas vendas do varejo estão sendo impactadas porque as lojas estão fechadas, né? Então, você começa a trazer um contexto, trazer coisas, elementos de fora assim, do mercado, mas fazendo uma reflexão. Ah, Wilson, a minha empresa trabalha com importação, explodiu o dólar. Cara, se explodiu o dólar agora está 5, como é que você vai atender alguns requisitos aqui? Talvez você não consiga atingir a margem de rentabilidade, por exemplo, que você queira. Então, trabalhar nesse contexto, começar a entender a situação atual, faz com que a gente pare e olhe de uma forma diferente para o nosso negócio, né? Então, é legal fazer isso, pegar e preencher toda a questão de contexto e fazer essa análise SWOT externa, essa reflexão, olhando o mercado agora. Quais são as forças do mercado? Quais são as fraquezas do mercado de agora? Quais são as oportunidades? Já parou para pensar? Com essa confusão toda aí do coronavírus, né, tem alguns setores da economia que vão sofrer ainda um bom tempo. Então, setor de manufatura, que não é de itens de primeira necessidade, vai sofrer. O setor automobilístico vai sofrer. Setor de bens de produção, bens de consumo, vai sofrer. E você tem outros segmentos que irão não aumentar, mas terão uma curva de crescimento um pouco mais interessante do que esses outros setores. Por exemplo, o e-commerce, ferramentas para fazer trabalho à distância, né? Porque as pessoas estão aprendendo, olha, eu consigo trabalhar de casa, eu consigo dar aula de casa, eu consigo fazer várias coisas de casa. Então, são SWOTs, né? São pontos importantes do mercado, tá? Então, depois que você preencher essa parte, você vai trabalhar nos valores e na situação atual. Então, aqui no meu contexto, eu já começo a trabalhar um pouco na situação atual e aqui eu termino de fazer isso aqui. Então vamos dizer que os valores da minha empresa, do meu negócio, seja atender o cliente com rapidez, digamos que você trabalha com produtos, sei lá, medicinais, indústria de remédios, indústria farmacológica, por exemplo. Então você tem os valores para o seu cliente, que é a qualidade na entrega, que é o cuidado com o medicamento, não é? Você tem que ter toda uma estrutura para isso. Mas como é que a minha empresa está nessa situação atual? Hoje eu consigo atender os valores da empresa que estão direcionados para o que o cliente quer? Será que é isso mesmo? Ou melhor, né? Será que os meus valores hoje estão alinhados com o que o cliente quer agora, na hora do coronavírus, nessa confusão? Então talvez você tenha até mesmo que rever missão, visão e valores da sua empresa nesse momento. Já parou para pensar nisso? Né, para você poder se reinventar. Então, no ponto 3, né, eu gosto de colocar ali aquela declaração dos valores da empresa, né, tem empresa que é legal, a gente vai lá na empresa fazer consultoria, daí tá lá assim, prover a melhor qualidade de vida possível para os funcionários e colaboradores. Pô, é legal. Mas você olha na situação atual, os processos não são padronizados, os indicadores não são definidos, as hierarquias não são respeitadas, a ingerência é total, então a vida dos colaboradores é um inferno, né? Você tem lá um requisito, né? Estar entre as 10 melhores empresas para trabalhar, mas você olha o teu ambiente organizacional é muito ruim, é muito pobre, né? Parece que tem uma nuvem negra lá no seu escritório, na sua empresa. E infelizmente está cheio de empresas assim, né? Então por isso que a gente tem que fazer essa leitura, né? Entendendo como que está a minha empresa de acordo com o contexto do mercado e com os valores da minha organização. Tá bom? Beleza. Feito isso, a gente vem aqui para a situação alvo, situação futura, estratégia funcional. Então aqui nesse ponto 4, eu vou fazer no outro aqui que vai ficar melhor. O ponto 4, eu começo a falar que ele vai te dar o norte da sua empresa, tá? Que é a minha situação alvo, ou seja, onde eu quero chegar,
onde eu quero estar, o que eu quero conquistar e qual que vai ser a minha estratégia funcional, tá? O que é estratégia funcional numa empresa? Baseado na minha SWOT interna e externa, eu vou me posicionar no mercado. Então eu posso ter 4 tipos de estratégias funcionais. Eu posso ter uma estratégia que visa o desenvolvimento do meu negócio, uma estratégia que visa o crescimento do meu negócio, uma estratégia que vise a sustentabilidade do meu negócio ao longo do tempo, o crescimento sustentável ao longo do tempo, ou ainda eu posso ter uma estratégia de sobrevivência no agora. Olha, minha empresa vai fechar as portas se eu não fizer nada, tá? Então você tem 4 tipos de estratégias funcionais. Que de onde que vem isso aqui? Vem dessa leitura da SWOT interna e externa e vem do teu contexto de mercado, do que está acontecendo agora. Então, por isso que eu falo, gente, que o A3, ele não é um formulário. Não é algo que você vai pegar, imprimir, colocar na tua parede e achar bonito todo dia. É um negócio que vai te botar para pensar. Você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar, vai ter que chamar as pessoas, vai ter que organizar tudo isso aí. Mas uma vez que isso aqui está feito, é super fácil depois para você continuar o trabalho. É uma ferramenta muito poderosa, né? Porque justamente a dificuldade dos planejamentos estratégicos que a gente vê por aí é que você começa a aplicar um monte de ferramenta, um monte de coisa para lá e para cá e fica muito quebrado, sabe? Você vai lá e coloca 5, 10, 15 ferramentas, fica tudo solto, tudo quebrado e com esse processo você conecta elas, você traz todas elas juntas, né? Você pode usar aqui também na situação alvo as 5 forças de Porter, por exemplo, é legal também você trazer isso aqui, né? Análise do ambiente, concorrente, entrantes, esse tipo de coisa. Então, você conecta as ferramentas e fica mais fácil para trabalhar. Depois que você definiu o seu norte e a sua estratégia funcional, muito bem, preencheu todo o formulário. O próximo passo é você trabalhar aqui no seu plano operacional. Gente, plano operacional é o bom e velho plano de ação, certo? O que, quem, onde, quem vai fazer e a data para isso, certo? Eu vejo muitos planos de ação feitos pelas empresas, revisar os parâmetros fiscais do sistema SAP, por exemplo, né? Um novo regime de tributação, sei lá. Quem? Área fiscal. Não é área fiscal, tem que ter um nome, tem que ter um dono, não é? Aqui a gente está falando de ações estratégicas, certo? Lembra, esse A3 ele é estratégico. Plano de ação, uma pessoa sozinha não vai fazer isso, né? Ela vai ter que envolver várias pessoas, vários departamentos, várias áreas. Então, dê um dono para cá, tem que ter um dono essa ação, tem que ter um responsável com prazo e com data, e essa pessoa vai ficar responsável por cascatear as ações dentro da sua organização, né? Para envolver as pessoas responsáveis, por fazer o follow-up, para fazer tudo. Então imagine que aqui você tem um A3 estratégico para o ano de 2020 da sua empresa, sei lá, vamos pegar aqui o terceiro tri, e aqui você vai ter como se fossem mini projetos. E cada mini projeto desse você tem que ter um dono, tem que ter uma pessoa. Então você vai ter aqui projetos de RH, projetos de marketing, projetos de compras, projetos de logística, né? Você vai ter tudo isso aqui para que você tenha um sucesso nos teus imperativos e objetivos estratégicos, tá bom? Então aqui é plano de ação, gente, só isso, tá? E isso aqui vai te ajudar nas reuniões semanais também. Porque o que acontece? A gente vai para reunião semanal e o brasileiro não sabe fazer reunião direito, né? A gente chega na reunião atrasado, sem resposta do plano de ação, sem nenhum dado, sem nada. Então imagine que se você estiver na posição de CEO dessa empresa, de dono da empresa ou de diretor, você vai ter um A3 estratégico da sua empresa, como esse, e cada departamento, cada gerente da sua empresa vai ter um A3 estratégico da área dele. E é assim que você elimina um dos grandes inimigos, dentro daqueles 4 inimigos, né, que podem impedir que seu negócio prospere, que é a conexão entre os níveis, tá bom? E aí eu já vou puxar um gancho aqui, ó.
nos indicadores estratégicos de desempenho. Então, como que isso pode funcionar? Tá? Gente, eu estou falando aqui, se o som estiver ruim, alguma coisa, vocês avisam, hein? Tá bom? Como que isso pode funcionar? Então, imagine o seguinte, você está lá como CEO da sua empresa. Vamos dizer que você quer aumentar em 5% o EBITDA da sua organização, tá? Né? Que são lucros e despesas antes dos impostos. Beleza. E aí, você pode ter um outro indicador. Então, eu vou trazer também um indicador aqui de manufatura, por exemplo, que você quer aumentar em 10% a produtividade da sua fábrica, tá? E aí você pode ter ainda um outro indicador aqui, que vai te dizer da tua disponibilidade de caixa mensal, por exemplo, né? Porque as empresas morrem não é porque elas não têm dinheiro, é porque elas não têm caixa, não têm crédito, certo? Por isso que uma empresa morre, ela fatura bem, mas se você não tem capital de giro, morreu. Então imagine que você quer ter uma disponibilidade de caixa mensal de 300 mil na sua companhia. Legal? Objetivos estratégicos, requisitos do teu negócio que tem que estar amarrados lá embaixo. Opa, cadê? Nessa parte aqui do nosso formulário. Então todos os indicadores estratégicos, você vai colocar esses caras aqui, ó, nessa parte aqui do seu formulário, tá bom? Beleza. E aí depois que você traça essa primeira definição, o próximo passo é você fazer acontecer, é criar a conexão entre os níveis. Então imagina aqui que você vai desdobrar esse A3. Então você tem o teu A3 estratégico que a gente fez aqui, e aí você vai lá na sua área de supply, por exemplo, e esse cara do supply vai ter um A3 dele. Aí você vai lá na parte de manufatura e ele vai ter um A3 estratégico dele. E aí você vai aqui, por exemplo, na parte de controladoria ou financeiro, né? Depende da sua empresa. E o gerente de controladoria, o gerente financeiro ou o diretor, ele também vai ter um A3 estratégico dele. Legal? E esse A3 vai ser igualzinho ao teu. Da mesma linha, montado com as mesmas informações. Então ele vai ter lá os requisitos do negócio, as forças, as fraquezas, né? Mas agora olhando dentro da área dele, do contexto dele, tá bom? Então imagina o seguinte, né? Como que eu, como CEO da empresa, vou fazer para que eu tenha 5% de EBITDA, 300 mil de disponibilidade de caixa e 10% de aumento em produtividade? Cascateando as metas para essa galera aqui. E aí pensa o seguinte, você vai lá na manufatura, quais indicadores da sua fábrica, da sua gerência industrial, irão fazer com que isso aqui em cima aconteça? Olha, então, por exemplo, lá na manufatura a gente tem um indicador que é chamado de OEE. É um dos principais indicadores da área de manufatura, né? Dentro de uma gestão Lean Manufacturing, esse cara aqui é o cara dentro de uma fábrica. Legal, então, ó, digamos que o meu OEE hoje esteja em 65%, e eu quero subir esse cara para 80%, e é muita coisa, né? Subir isso aqui, OEE, é muita coisa. Então, quando eu melhoro esse indicador, eu vou aumentar esse cara aqui, ó. E pelo fato de eu aumentar a produtividade na minha fábrica, eu vou aumentar aqui também esse cara aqui, ó, o meu EBITDA, porque eu vou produzir mais, vou faturar mais dentro do mesmo tempo, vou gerar mais caixa, né? Se eu for lá na área de supply chain, quais indicadores da área de supply chain corroboram com esses caras aqui? Então, por exemplo, você vai lá na área de compras, você vai ter lá uns savings de negociação, economias de saving. Olha, então esse ano eu quero 10 milhões de economias de saving. Quando eu economizo para minha empresa, que eu compro de uma forma mais estratégica, de uma forma mais barata, eu economizo dinheiro, eu estou aumentando esse cara aqui também. Estou corroborando com a empresa. Estou aumentando o meu EBITDA.
Aí eu posso ter um outro indicador que é de prazo médio de pagamento para os meus fornecedores. Então imagina que eu saio de 40 e vou para 60 dias. Quando eu faço isso, eu aumento aqui a minha disponibilidade de caixa. Legal, tá amarrado. E aí você pode ir na logística ainda, por exemplo, né? Pega um time de logística dentro aqui da gerência de supply chain, e aí você vai ter um indicador chamado de OTIF, né? On Time and Full Delivery, ou seja, entrega dentro do prazo de pedidos completos, né? Não pode ser pedido incompleto, só pedidos completos. E aí você sai de um OTIF de 80% para 90%. Pô, legal. Se você está entregando mais rápido, você está cobrando mais rápido do seu cliente, ele está te pagando mais rápido, eu estou aumentando aqui a minha disponibilidade de caixa. E aí a minha empresa fica mais eficiente, fica melhor no mercado, vai vender mais, e eu vou impactar aqui também no EBITDA, por exemplo, né? Se você vai numa área financeira, por exemplo, quais seriam os indicadores da área financeira que iriam colaborar para que isso aqui acontecesse, né? Então, normalmente as áreas financeiras, elas têm lá um percentual de aderência ao budget, certo? Isso vai fazer com que você também controle melhor a sua disponibilidade de caixa. A área financeira também puxa iniciativas de melhoria, iniciativas de redução de custo na sua empresa. E aí você reduz os seus custos fixos, reduz os seus custos indiretos. Você pode trabalhar com operações de captação de dinheiro, de atratividade, várias frentes diferentes. Tudo isso vai fazer com que você converse com esse cara que entenda. Então, perceberam como você cria essas conexões? Ó? E é nesse processo de níveis que as empresas se perdem. Porque se você não criar essa conexão, se você não souber o que o seu chefe quer, como é que você vai trabalhar para ele? Como é que você vai atender a sua meta? Como é que você vai fazer o seu trabalho? É assim que as empresas se perdem, na questão conexão. Esses dias eu estava trabalhando com uma empresa, um dos meus clientes, e aí ele tem um objetivo assim enorme, né? Eu vou mudar os números aqui só para a gente pegar a ideia, né? Então imagine que é uma empresa que fatura 300 milhões por ano, tá bom? E aí ele tem lá como objetivo estratégico dele passar para 1,5 bi de faturamento em um ano, né? Isso foi antes do coronavírus, toda essa confusão. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, beleza, você quer chegar em 1,5 saindo de 300. É um salto grande, né? É um salto bem grande. Mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai desdobrar? Ele falou, não, tá aqui o nosso mapa estratégico. E aí quando você vê o mapa estratégico, tá bonito, a pirâmide tá lá desenhada, atingir 1,5 bi de faturamento, mas como você vai chegar lá, criatura de Deus? Como que você vai fazer? Como que o seu gerente de manufatura sabe disso? Como que o seu gerente de supply sabe disso? Os gerentes não sabem, eles não estão alinhados. E é por isso que você não entrega a estratégia da sua empresa no final do ano. Conexão entre os níveis. Guardem bem essa palavra. Conexão entre os níveis. Então, esse cara abre o A3 dele, esse cara. E você ainda pode abrir A3 para todas as áreas da sua empresa. RH, contabilidade, compras, logística, engenharia, qualidade, devem ter esse A3 aberto. Porque daí você cria esses laços, você cria essas conexões, tá? Esse é um dos grandes inimigos, falta de conexão entre os níveis. E aí quando você clareia esse desdobramento, essa árvore de desdobramento, você mata o segundo inimigo, que é a falta de clareza, aonde a gente vai chegar. Legal. E aí, nós temos outros inimigos, né, para falar aqui, que é a falta de foco, né? Quando a gente está nesse momento de caos agora, na nossa empresa, a gente quer resolver tudo da mesma hora. A gente quer fazer um monte de coisa, a gente quer tocar vários projetos, certo? E aí, se você, nesse momento agora, se você tem projetos estratégicos para os próximos 3 ou 6 meses, se você tem 6, 7, 8 projetos, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir atender todos esses projetos, tá? Porque eles vão ficar comprometidos, não dá tempo de fazer, é muita coisa. Tá bom? Então, reduza aqui, sabe? Trabalhe com menos projetos, mais vale você trabalhar com
2, olha, do jeito que está agora, no máximo 2, no máximo talvez 3 projetos de cada área, e muito ainda, tá? Porque tem que ser visão de curto prazo. Então, eu prefiro que você trabalhe com um projeto em cada departamento na sua área, que esse um projeto bem feito, bem entregue, focado num curto prazo de tempo, 3 meses, 4 meses, comece a atingir os seus objetivos estratégicos aqui, né? Atender os imperativos e atender aqui os seus indicadores de desempenho, tá? E aí você começa a trabalhar com foco. Sabe aquela empresa que você começa tudo e não termina nada? Né? Você deve estar dando risada aí, porque a gente vê isso em muitas empresas aqui no Brasil, isso acontece muito. É por isso, é porque a empresa não tem esse foco, né? Não tem essa característica de focalizar nas coisas importantes, em entender ali as coisas importantes, tá bom? Então, o nosso inimigo, o foco, a gente começa a matar ele aqui. Esse cara não irá mais nos atrapalhar, porque agora, baseado na minha situação e na minha estratégia funcional, baseado nos meus requisitos imperativos, né? No meu plano operacional, cascateado entre várias áreas diferentes, na minha SWOT interna e externa e nos meus indicadores, eu irei definir quais serão os projetos prioritários a curto prazo, 3 meses, 6 meses no máximo nesse momento agora. Então, a falta de foco é o primeiro inimigo que está resolvido. Eu te dei 4, lembra disso? O segundo inimigo é a falta de clareza. Ou seja, o que fazer, para onde ir, para onde trabalhar. Lembra que aqui a gente tem o norte? Onde eu quero chegar? Então o segundo inimigo também não irá nos atrapalhar mais, né? Sempre nas minhas aulas eu faço uma piadinha sobre isso aqui. Eu vou fazer aqui também, né? Se tem algum ex-aluno meu assistindo aqui, ele vai falar, pô, de novo essa piada. Mas é legal, vai fazer vocês lembrarem disso aqui. Antes de soltar a piada, eu quero falar que eu adoro Minas Gerais. Eu amo o estado de Minas Gerais. Hoje eu fico em Curitiba, mas eu morei em Minas Gerais por 5 anos, numa cidade chamada Divinópolis. Então eu fui muito para BH. Depois aqui em Curitiba eu trabalhei numa empresa que tem uma fábrica em Belo Horizonte, então eu ia muito para Belo Horizonte. Eu adoro Minas Gerais, certo? Eu sou mineiro por natureza, eu só sou paranaense, mas eu sou mineiro. Então aqui, eu brinco com os meus alunos mineiros que o meu norte, se fosse lá em Minas Gerais, se a gente estivesse fazendo esse E3, ia ser Proncovô, uai, né? Para onde que eu vou? Proncovô. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu norte? Proncovô. Tá aqui, ó. E aí, também tem um outro ponto que a gente falou aqui, que é a ambiguidade. Tá bom? O nosso terceiro inimigo. Quando a gente trabalha com esse processo, a gente mata o inimigo da ambiguidade. Você sabe por quê? Porque estes indicadores estratégicos de desempenho são tão bem definidos que ele não gera dúvida. Não tem mais 0 ou 2 ou 1, grávida ou não grávida, azul ou branco, ou é 1 ou tá grávida ou é azul. Acabou, fechou. Você mata a ambiguidade, né? Então, e através dessa eliminação desse inimigo da ambiguidade, dessa definição das suas metas, dos seus objetivos estratégicos, que você mata esse inimigo. E como que você comprova se isso aqui está dando certo, se está funcionando? Através de um bom plano operacional, de um bom plano de ação. Que se fosse lá em Minas Gerais, lá com os alunos de Belo Horizonte, de Berlândia, de Beraba, seria o Concovô, uai. Como que eu vou? Então aqui, para onde eu vou, Proncovô, e aqui, Concovô, como que eu vou? Ou seja, como eu irei chegar lá? Através de um plano de ação bem delineado, bem escrito. Então, eu estou soltando essas piadinhas assim para você não esquecer na hora que você for montar o teu A3, tá? Então, Proncovô, Concovô, e aí tem esse aqui, ó, situação atual. Se fosse lá em Minas Gerais, seria Kiko sou, uai. Quem eu sou, uai, né? Então, Kiko sou, quem sou eu, quem eu sou. Então, tem essas 3 dicas para você lembrar disso aqui, tá bom? E eu falo isso na aula, o pessoal quer me matar. Fala, pô, mas que piada mais tosca, cara. Eu falo, pois é, mas é pra descontrair, né?
E agora, já que o professor virou youtuber, eu também não podia deixar de compartilhar isso com vocês, né? Tá bom, gente? Beleza? E aí falta um último inimigo aqui, que é a falta de conexão entre os níveis. Lembra quando a gente desenhou aquela árvore de desdobramento? Aqui, alguns slides de papel atrás. Você mata essa conexão, esse problema de falta de conexão entre os seus níveis, né? Quando você desdobra, você faz o seu A3 estratégico, bem direcionado e acabando com a ambiguidade, acabando com os problemas, escalonando na veia ali do que o seu gerente, do que o seu diretor quer fazer. Então, perceba que isso, gente, ele te ajuda muito nas suas reuniões semanais, por exemplo, né? Então, em vez de você chegar numa sala de reunião com um monte de gente, todo mundo ali com os laptops ligados, né? E aí o cara tá mais prestando atenção ali no Facebook do laptop dele do que no orientador da reunião. É legal você pegar todos esses A3, por exemplo, né? Dessa árvore que a gente fez e levar o A3 para a reunião. E aí você vai mudar. Em vez de fazer reunião de resultados semanal, você faz reunião de A3. Só que nessa reunião de A3, cada um que vai levar, não precisa ficar lendo o A3 inteiro, porque imagina lá, se você vai fazer reunião com 5 gerentes, cada um vai ler o seu A3 de A a Z, vai demorar muito tempo. Então, o que você faz nessa reunião? Você leva o seu A3, a galera pode colocar impressa na parede, né? Muitas empresas fazem assim, e você só vai fazer o follow-up aqui, ó. Só nos indicadores e no plano de ação, como que os assuntos evoluíram durante a semana. E isso é muito legal desse processo, sabe por quê? Porque ele te permite fazer um acompanhamento tão próximo do teu negócio, tão próximo da tua empresa, dos teus problemas e das tuas melhorias, que se os indicadores não melhoram, rapidamente pelo teu plano de ação, pelo teu plano operacional, você já entende por quê. Você já entende que você está trabalhando pra caramba, mas ele não está trazendo resultado aqui nos seus indicadores de desempenho. Alguma coisa está acontecendo. Então você consegue corrigir rotas, você consegue recalibrar a bússola muito rapidamente, né, se você trabalha nesse processo. Porque uma coisa que eu vejo nas empresas é que assim, você vai lá, faz o planejamento estratégico, vai trabalhando, e aí uma vez por mês você tem reunião com seus gerentes, com seus supervisores, e aí você perdeu a meta do mês. Aí você olha, caramba, agora a Inês está morta, acabou, perdi a meta. Mas se você trabalha com esse sistema, né, com esse pensamento, por isso que eu estou falando que isso aqui não é só um formulário, é um pensamento, é muito mais do que isso, e você faz esse follow-up semanalmente com os seus gerentes ou com os seus supervisores, você consegue entender o porquê que você está trabalhando e as coisas não dão certo, tá bom? Ou ao contrário, né? Felizmente, olha pessoal, o nosso plano de ação está sendo conduzido dessa forma, essa semana nós tivemos esse avanço e esses são os impactos positivos nos nossos indicadores. E aí o seu chefe vai ficar feliz da vida, porque, pô, legal, então se esse cara atingiu os indicadores dele, aqui embaixo, se a fábrica está indo bem, eu posso dormir tranquilo sabendo que os meus objetivos estratégicos serão atingidos, né? O trabalho mais recente que eu fiz sobre isso, nas minhas consultorias, foi numa empresa da área de transportes. Eles têm algumas filiais espalhadas pelo Brasil, e a gente começou a fazer um trabalho na área comercial. Então, nós definimos com o dono da empresa quais eram esses indicadores estratégicos dele, o que ele queria, e aí com a área comercial nós abrimos um A3 que a gente chamou de macro da área comercial, e aí a partir do A3 macro da área comercial, cada filial da empresa tem um A3 estratégico da filial, né? Isso por quê? Porque as regiões são diferentes, as particularidades do mercado são diferentes, os indicadores são diferentes, e a gente fez isso. Em uma outra grande multinacional que eu trabalhei aqui em Curitiba, a gente tinha um A3 do CEO América Latina, e eu era responsável por toda uma operação logística para a América Latina inteira, então eram 5 plantas. E aí, para cada planta, eu desenhava esses modelos de A3 aqui com as minhas equipes remotas, né, que trabalhavam em plantas diferentes,
nos Estados Unidos, na Argentina, em Belo Horizonte, lá, junto com os mineiros lá em Contagem, né? A gente fazia esse processo. Então, gente, esse processo, essa construção do A3, ela vai ajudar muito, muito, muito a sua empresa nesse momento, tá? Ele é o segredo do sucesso de grandes empresas que conseguem desdobrar a estratégia em níveis, em fazer acontecer, tá? Se vocês olharem no Lean Summit, por exemplo, né, aquele evento do Lean que tem, acho que a cada 2 anos, se não me engano, puxado pelo pessoal do Lean Institute, sempre existem casos como esse lá, não é, que mostram como que a empresa se reinventou através desta nova forma de refazer o seu planejamento estratégico e de desdobrar isso aqui em níveis, né, de entender. É uma das práticas mais importantes de uma gestão empresarial enxuta, do Lean Management, né? Então, se você ainda pensava que Lean é só coisa de chão de fábrica, eu estou te mostrando aqui que não, né? Nós falamos isso na semana passada na série de eventos lá de desconstrução de estratégias de melhoria. Então, você pode fazer isso aqui na sua empresa de advocacia, por exemplo, né? Você pode fazer isso aqui para qualquer empresa, para qualquer negócio que você queira fomentar, que você queira construir. Né? Até um aluno meu dessa turma do White Belt, se não me engano foi o Felipe, deve estar aí com a gente aí. Ele perguntou, né, como que ele poderia estruturar a empresa dele, estruturar o negócio dele. Você pode estruturar assim, fazendo exatamente assim como a gente tá fazendo. Né? Estude um pouco sobre as ferramentas do planejamento estratégico, né? SWOT interno, SWOT externo, as forças de Porter, estratégia funcional, né? Valores. No cabeçalho do formulário tem um espaço para missão e visão também da sua empresa. Então você consegue fazer grandes coisas neste mundo cada vez mais VUCA que nós estamos vivendo, né? Para quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar sobre esse estudo, ele vem lá do Japão, né? Da japonesada. Ele é um processo chamado de Hoshinkanri, tá? Que em português é norte verdadeiro, ou bússola, ou direcionamento, né? E a gente entende aqui como um desdobramento estratégico. Então, esse processo ele é um dos mais importantes dentro de uma gestão empresarial enxuta, tá bom? Gente, queria super agradecer pelo momento de vocês, super agradecer por vocês estarem aqui com a gente, né? Tendo essa aulinha de A3. Eu quero fazer mais lives como essa, dividir mais conhecimentos com vocês, tá bom? Vou soltando os comunicados, me siga aqui no Instagram, que depois a gente vai falar sobre um A3 tático, sobre como você ter as coisas entregues no nível tático na sua área, no seu departamento, tá bom? Espero que tenham gostado, boa sorte nos seus negócios e até logo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.